Olá, amigos, boa noite, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje vamos dar continuidade da palestra Como se comportar quando as pessoas nos tratam mal, falando mal de você. Então, a gente tinha falado sobre aquela história do Chico, que tinha a mulher com enxaqueca, que o marido eles tinham discutido muito feio, e ela foi na casa e foi tomar os passes e o Chico observou Bezerra de Menezes tirando um fluido espiritual da orelha, devido à discussão dos dois, né? Então, devido às duas discussões, os dois brabos um com o outro, acabando aquela energia negativa, vindo a desencadear uma enxaqueca nela. E daí, por causa disso, a dor da enxaqueca, a dor da cabeça. Por isso que a gente tem que cuidar quando discutir com alguém, não discutir. Deixa que nem foi falado, tomar água da paz. Deixa o tolo falar. A falácia é o companheiro predileto dos tolos e o silêncio a dos sábios. Então nunca se irá. O ódio das pessoas e você não lhe causa nada, mas o seu ódio pelas pessoas que vai lhe matar, que é um veneno. Então a gente tem que cuidar isso. Ó, a humildade para ele funcionaria como escudo em várias ocasiões. Numa delas, ele levou um tombo, caiu de costas e bateu com a cabeça no chão. Já estava pronto para reclamar, quando Emmanuel ordenou. Então, às vezes acontece, tu tá sentado, às vezes cai, tu tá descuidado, acaba caindo, ou tu tá andando, acaba batendo a cabeça. Sempre tem essas ocasiões que acontecem conosco. E qual que é a nossa primeira atitude é falar um palavrão, né? Falar e acaba saindo aquela atitude não muito nobre. E o que Emmanuel diz até nesse momento para cuidar o que sai da boca. Então, o que ele nos aconselha? Ele fala assim, ele apareceu na hora que o Chico Xavier ia reclamar, falar um palavrão, ele falou, agradeça. Chico Xavier, como? Agradeça. Ainda no chão, Chico levantou um pouco a voz e acatou. Obrigado. Muito obrigado. A voz do amigo invisível decifrou o enigma. Daí o Emmanuel comenta: se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles, e eles ficariam com mais força. O tombo, segundo o amigo invisível, tinha sido provocado por espíritos de baixa vibração. Bom, Chico Xavier teve uma missão muito difícil, e quando o bem tenta fazer algo, o mal, ele vai tentar fazer de tudo para que aquele trabalho não aconteça. Então, durante a vida dele, ele foi atacado por obsessões. Ele conta muito o livro Libertação. Livro, quando ele estava psicografando o livro Libertação, ele foi muito obsidiado por espíritos tentando matar ele. E devido à proteção dele e devido à sua moral, ele não foi conseguido, né? Devido à sua disciplina. Até o livro Paulo e Estevão, ele teve a devida proteção para conseguir fazer aquele livro. Até quando ele terminou de fazer o livro, ele saiu a proteção que foi o plano espiritual para ele conseguir fazer aquele livro. Então, aqui ele mostra, ele caiu e na verdade eram os espíritos que estavam tentando fazer ele falar palavrão, falar alguma coisa, que quando ele conseguisse fazer, ele ia conseguir ter mais força e fazer o trabalho que eles estavam querendo fazer nele. Ó, tem uma outra parte que é sobre obsessão. Vamos lá? Numa noite, quando já se preparava para dormir, suas 3 horas de sono, Chico dormia muito pouco. Imagina trabalhar, depois na casa espírita, e ainda escrever livro, ainda cuidar dos irmãos. A vida dele não foi nada fácil. Então,
Numa noite, quando já se preparava para dormir suas 3 horas de sono, Chico foi surpreendido pela visita de uma figura diabólica. Você me chamou? A voz era arrepiante. Chico ia dizer a verdade quando Emmanuel o aconselhou a trocar o não por um sim estratégico. Chamei, sim, senhor. E o que você quer? Chico arriscou uma resposta política. Olha a resposta que ele vai falar. É que a vida está tão difícil que eu queria que o Senhor me abençoasse em nome de Deus, ou em nome das forças em que o Senhor crê. O recém-chegado perdeu o rebolado e insultou. É só a gente aparecer que você cai de joelhos. Depois sumiu. Nas casas espíritas que fazem a desobsessão, segundo Chico Xavier, mesa branca, que é os médios sentar e fazer a incorporação e ter um doutrinador, um esclarecedor que vai conversar com esses espíritos, acontece muito isso. Às vezes aparece um espírito muito agressivo, eu vou te matar, eu vou fazer, tu não sabe com quem tá falando. Se tu entrar nessa energia, dependendo se o cara não tem muito estudo, conhecimento, e tu entrar na energia dele, ou acabar querendo brigar, ficar com raiva com ele, só vai dar, só vai fazer o que ele quer. Então tu tem que ser ao contrário. Isso daí se chama estratégia. Foi o que o Chico acabou dizendo, né? É que a vida está tão difícil, queria que o Senhor me abençoasse em nome de Deus ou em nome das forças em que o Senhor crê. Pronto, isso aí é uma estratégia. Quando alguém vem muito agressivo contigo, tu conversar não dá aquilo que ele quer, tem que ser ao contrário. Por isso que Jesus falou, quando alguém te der um tapa, vire o outro lado para que ele possa bater também. Só apaga fogo com água. Tu não apaga fogo com fogo. É sempre ao contrário. Teve uma parte também. Numa noite em sessão pública, um espírita, amigo de Chico Xavier, duvidou de uma mensagem mandada por um familiar do outro mundo e cuspiu no rosto do médium. Chico desabafou com amigos e em casa chorou. Emmanuel apareceu, em vez de palavras em consolo, mais uma ordem. Então, tu está num trabalho da caridade, tu se propõe sem conseguir dinheiro, tudo com amor, por dedicação, por disciplina, e daí vai ter sempre alguém querendo denigrir, que nem eu falei. Então, essa pessoa cuspiu, não acreditou na carta que ela escreveu. Então, muitos iam ficar com raiva, muitos poderiam pegar essa pessoa e jogar fora do centro espírita, xingar ele. Não, Chico só se limpou e continuou. Essa pessoa mesmo, ela saiu. Em casa, meio triste, meio isso, aquilo, Emmanuel aparece. Vamos ver o que ele fala? Quando alguém cuspir em seu rosto, diga simplesmente que a chuva molhou sua face. Se alguém pedir explicações, não reclame. Toda essa história, autobiografia que estamos comentando aqui, é tudo voltado para não reclamar. Não reclame. Chico evitava as queixas e escrevia sem parar. Tem uma parte lá, eu não sei se é da Madre Teresa de Calcutá ou da Irmã Dulce, que ela vai lá pedir dinheiro, eu preciso me dê dinheiro, não, me dê comida para alimentar os meus filhos, as pessoas pobres, e a pessoa dá uma cuspida na Madre Teresa ou na Irmã Dulce, perdão, eu não me recordo quem que foi dos filmes que tem. E daí ela simplesmente se limpa, agora me dê, isso foi o que eu merecia, agora me deu o que as pessoas estão precisando. E a pessoa fica toda constrangida e acaba dando para ela os alimentos. É isso que funciona, nunca responder a ofensa. Tu só vai ganhar uma discussão evitando-a, tá? Vamos lá, essa história eu contei na minha palestra do Amai os Inimigos. Essa aqui é muito boa. O número das pessoas à procura de Chico Xavier aumentava, e muitas delas já iam até a Fazenda Modelo pedir socorro.
Então, o Chico começou no trabalho com uns 9 anos tecelagem, tá? Depois foi para no bar do Dove, sei lá, com uns 12 anos, ficou uns 2 anos mais ou menos, e depois foi no armazém do José Hermínio, que era casado com a madrinha dele, a Rita de Cássia, que desencarnou depois de 2 anos. E ele ficou até os 25 anos nesse armazém. Depois desse armazém, ele não conseguiu mais pagar os impostos e fechou. E ele ficou muito doente. E Chico Xavier passou numa prova de concurso público e foi trabalhar na Fazenda Modelo. Que era a Fazenda Modelo? Eles criavam gados e emprestavam para outros, para as pessoas poder fazer o trabalho que precisavam para procriar, uma coisa assim, tá? Mas ele datilografava, ele escrevia, fazia os relatórios, trabalhava no escritório ali, vamos dizer, tá? E imagina, né, o Chico Xavier ficando conhecido pelas curas do Bezerra, pelo trabalho da psicografia, pelas cartas, pelos livros que ele estava publicando, então era normal que todo mundo ia lá, sabia onde ele trabalhava, então o pessoal ia até a Fazenda Modelo. Rômulo Chovviano começou a se irritar o padrão dele. Era preciso encerrar aquela romaria no horário do expediente. Numa tarde, uma mulher desesperada chegou ao escritório e foi barrada pelo patrão do Chico, no meio do caminho. Para despachar a visita, ele garantiu que seu empregado estava em casa. Daí, imagina, né? Vem toda hora, então o patrão começa a se irritar. Não, ele não está aqui. Então a mulher foi até lá e recebeu a informação verdadeira. Foi até a casa de Chico. Chico estava no emprego, os parentes deles falaram. Irritada, ela voltou à fazenda e ouviu outra mentira. O datilógrafo tinha saído a serviço. Após resmungar um palavrão, desapareceu, batendo saltos no chão. A noite foi a primeira a entrar no centro Luiz Gonzaga, quando Chico ainda estava na cidade de Pedro Leopoldo. Nem pensou 2 vezes. Avançou contra Chico e encheu seu rosto de fofetões. Com a voz e as mãos trêmulas, berrou: está pensando que tenho tempo para andar atrás de você para cima e para baixo? Vá já naquela sala. Você vai me dar um passe agora, cachorro. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas estão gritando por dentro, precisando de socorro, só que as pessoas estão meio egoístas, ela só vê o seu lado, ela não vê o lado da outra pessoa, né? Chico Xavier precisava trabalhar, precisava isso, então ela estava tão desesperada para o que ela estava precisando que ela ficou com raiva e queria o quanto antes e foi atrás do Chico. Chico ficou paralisado, não conseguiria ajudar ninguém, precisava estar calmo para transmitir energia positiva. Emmanuel apareceu com mais um conselho. Então ele levou os bofetão, ficou com aquela... Não ficou com sim, não dá para negar que ele não conseguiu ter um sentimento de calma, né? Tava fazendo o trabalho, vem alguém te dar um tabefão, um tapa e pede que é para ir tomar um passe. Por mais que o Chico, ele não estava num sentimento meio contrário. E para dar um passe, tu tem que estar numa doação, numa energia positiva, para transmitir coisas, vibração, né, positiva. Daí ele pede conselho ao Emmanuel. O Emmanuel aparece e fala assim: converse com ela, mostre compreensão. Ainda com o rosto ardendo, ele tomou fôlego e começou a se desculpar. A senhora... Então, o que acontece aqui? Se alguém te der um tapa, vira o outro lado para que possa bater também. Não podia responder com a mesma raiva, com a mesma agressão. Então ele teria que chegar no coração dela. Teria que desmanchar esse ódio em compreensão, que nem Emmanuel falou, e entender o lado dele. E tentar acalmar ela para poder conseguir dar o passo. A senhora me perdoe por ser uma pessoa tão ocupada. Não pude atendê-la em meu emprego porque meu chefe não permite. A senhora compreende, estou ali para servir a empresa que me paga. Não posso ser demitido porque tenho irmãos para ajudar. A mulher começou a chorar.
Chico voltou ao normal e obedeceu a ordem. Então ela começou a chorar, ela caindo em si, como o Jesus nos ensinou. Ela se ligou que ela agiu de forma errada, ela não entendeu e o Chico fez ela compreender. Então os dois se acalmaram e ela conseguiu dar o passo. Quando ela virou as costas, ele perguntou no seu companheiro visível se não tinha razão de ficar irritado. Você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Ó, foi aquilo que eu comentei antes. Ela estava vendo o seu lado, o egoísmo, estava ficando cega tudo ao redor. Era o que ela estava precisando, ela estava gritando por dentro, sem medir o que os outros. Para se acalmar, se lembrou de um dos mandamentos ouvidos de Emmanuel. Sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências, sem censuras. Formar livros é de se esquecer de você. É isso aí. Essa é a passagem quando o Chico levou as bofetadas, levou as cuspidas, que nem antes comentado. Bom, isso aqui foi depois de o Chico ter publicado o primeiro livro, né, o Parnaso Além Túmulo. Então, continuando a perseguição contra ele, aqui é o relato do Padre Júlio Maria. Padre Júlio Maria, da cidade mineira de Manhumirim, estava disposto a providenciar uma camisa de força para o espírita, de Pedro Leopoldo. Todo mês ele escrevia artigos no jornal local, O Lutador, e fazia o favor de enviar suas opiniões pelo correio do autor de O Parnaso Além Túmulo, no primeiro livro. Em nome de Jesus Cristo, os textos excomungavam o espiritismo, reduziam a pó a reencarnação e a piada o porta-voz dos poetas mortos no Brasil. Olha o que ele escrevia lá. Francisco Cândido Xavier deve ter pele de rinoceronte para suportar tantos espíritos, escreveu num de seus manifestos. Então, no livro Parnaso Além Túmulo, ele escreveu sobre vários poemas de vários autores famosos do Brasil e de Portugal. Então, ele quis dizer que como é que alguém consegue deve ter pele de rinoceronte para aguentar tanto espírito nele. Então o Chico ficou meio triste e ficou abatido, né? Ninguém gosta de alguém falar mal do seu trabalho, de denigrir o teu trabalho. Chico ficou engasgado e precisou da ajuda de Emmanuel para engolir o comentário. Vamos ver o que Emmanuel vai comentar? Se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter, porque se cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre com qualquer alfinetada. O padre Júlio Maria espetou Chico Xavier durante 13 anos. Só parou quando morreu. E nesse dia, Chico ouviu o vozeirão de seu guia. Vamos orar pelo nosso irmão Júlio Maria. Com ele, sempre tivemos um cooperador maravilhoso. Dava-nos coragem da luta e concitava-nos a trabalhar. Às vezes o adversário, o inimigo, quando está falando, está nos coragem de perseguir. Às vezes a gente tem uma pessoa que nos denigre, fala mal, e a gente às vezes dá mais energia para a gente fazer todo o trabalho para mostrar para aquela pessoa que a pessoa é capaz. Tem muitas, às vezes os filhos fazem isso, os pais contrariando o filho, dá aquela energia de fazer algo para mostrar que eles estão errados. Então, não tem como, né? Tu for ver as batalhas entre as lutas, se não tivesse o adversário, como é que tu ia sair vitorioso? Então, sempre na vida vai acontecer isso. Os grandes navegadores se tornaram grandes navegadores através das grandes tempestades que enfrentaram. Os grandes lutadores só se tornaram campeões através de seus grandes adversários que eles lutaram. E o que Jesus falou? Visto que foi dito pelos antigos, olho por olho ou dente por dente.
Mas eu vos digo, amem os seus inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e desejem o bem para aqueles que o maldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então é o que foi falado. Responde sempre com bem. Esse é o único jeito de tu conseguir transformar o inimigo para um amigo. E orem, aqui está falando, e vamos orar para ele. A cada ataque dos céticos, Chico escutava Emmanuel bater na mesma tecla. Olha que legal essa frase. Não te aflijas com os que te atacam. O martelo que atormenta o prego com pancadas faz mais seguro e mais firme. Vamos nos colocar na imagem, na posição do prego. O prego ele está meio frouxo, mas quando o martelo dá as pancadas, ele acaba ficando mais firme, não é verdade? Vai dando mais pancada e mais firme. Então a vida às vezes nos traz provações, às vezes nos coloca em determinadas posições que parecem para nós sofrimento, mas às vezes ela está nos empurrando para ser mais forte, para descobrir novas oportunidades e nos faz mais firmes para passar de novo pelas essas novas provações. Bom, quando as pessoas te falam mal, aqui tem uma parte sobre vaidade, tem que cuidar da nossa vaidade também. Ó, o psiquiatra Alberto Lira arriscou um diagnóstico para casos como esse narrado por Chico Xavier. Em depoimento, revista Realidade afirmou já em 1971, quando ele tinha 61 anos. Uma pessoa contando repetidas vezes um episódio e obtendo para ele o consenso de seu meio, acaba acreditando que ele é de fato verdadeiro e nunca mais duvidará de que assim seja. Alguns parapsicólogos, como o padre Quevedo, defenderiam a tese de auto-hipnose, capaz de levar Chico ao próprio subconsciente. Diante dos céticos, o rapaz tentaria manter uma postura, a de respeito. Ninguém é obrigado a acreditar nos fenômenos. Então, com o tempo, ele veio a não se importar mais com as opiniões. Ele se importava em fazer o trabalho dele. Foi o que Jesus nos falou, né? Só se importando com a vontade que Deus quer que nós faça, não a dos homens, servindo como se fosse ao Senhor e não aos homens. Ninguém é obrigado a acreditar nos fenômenos, diria os espíritas indignados com a descrença alheia. No início, diante das primeiras críticas, ele ficava irritado, Chico. Emmanuel deu um jeito nele com algumas frases contundentes. Seu ressentimento é pura vaidade. Você não pode exigir que os outros acreditem naquilo em que você acredita. Ninguém precisa seguir a sua cartilha. Isso aí eu vou dar um exemplo até meu pessoal. Ali na Casa de Amparo, onde eu no momento estou trabalhando, a gente começou essa ideia de fazer palestras, né? Tá, foi legal. Daí a primeira palestra que eu fiz ali foi caridade, a meta principal. Foi incrível a primeira palestra. Estudei bastante, fiz a palestra. Vocês podem acompanhar, foi bem bonita, foi bem legal. E como foi a primeira palestra que eu gravei no YouTube e eu divulguei nas redes sociais, eu recebi bastante elogios, né? Então foi incrível, eu recebi muitos elogios dos meus colegas de trabalho ali, meus amigos, até do meu pai veio falar comigo, me elogiou, nossa, parecia um padre falando que eu fui muito bem, isso e aquilo, nossa, aquilo me deixou muito feliz, né? Quem que não gosta de receber elogio, ainda mais de um pai que às vezes dificilmente te elogia, a gente mostra o nosso trabalho, mas o pessoal não dá muito bola, né? E foi incrível, eu recebi muitos elogios. E daí, só que eu recebi um que não foi elogio, né? A da minha mãe. Minha mãe é muito evangélica, né? E ela acha que eu um dia vou ser pastor. E ela acha que o Jesus que eu prego não é o mesmo Jesus que é o que ela acredita. Então, daí a gente já teve várias vezes discussões sobre religião, isso, aquilo. Nossos irmãos evangélicos têm
Alguns, não vou botar a maioria, mas tem muito preconceito. O espiritismo ainda hoje, se estamos falando de Chico, em 1910 teve, aqui é muito pouco ainda, mas ainda temos. Então, eu fiquei muito triste com a minha mãe falar certas coisas. Eu pensei que ela, por a gente falar da mesma pessoa, Jesus, como eu fiz na palestra, ela ia elogiar, ficar bem feliz, né? Ficar orgulhosa. Não, ela não foi bem isso que aconteceu. Mas, se formos analisar, é vaidade minha. É vaidade. Achar que todo mundo vai elogiar algo que tu fez. É vaidade. A gente tem que fazer o nosso trabalho servindo como se fosse ao Senhor e não para agradar aos homens. Tá entendendo? A mesma coisa como tem, por exemplo, uma pessoa que é responsável por uma casa espírita ou qualquer trabalho voluntário ou é professor, qualquer coisa. E daqui a pouco um dos teus companheiros, vamos dizer, discípulos, te trai ou acaba falando mal de ti, tu não tem como se escandalizar. Em tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que botar como guia Jesus Cristo. Então, Jesus, que era Jesus, reuniu 12 amigos discípulos e um deles os traiu. Não acho que é vaidade demais achar que no teu ciclo, entre família, amigos, parentes, alguém não vai te trair ou falando mal ou fazendo isso ou aquilo? Então, é vaidade. Então, a gente tem que cuidar essa vaidade. Isso fica da vaidade. Pessoal, tá ficando muito longo, então vou dar a última parte desses dois vídeos, que é o que as pessoas, como se comportar quando as pessoas te tratam mal, falando mal de você, através do nosso amado Chico Xavier, os ensinamentos dele, que está no livro As Vidas de Chico Xavier, tá? Agora vamos falar sobre caridade. Tá. Ó, nessa passagem diz assim: o trabalho de assistência social também dividia opiniões. Chico sofria críticas durante toda a sua vida. Muita gente acusava o espírita de ser demagogo, de se aproveitar da miséria alheia para divulgar a doutrina. Além disso, as doações eram só um paliativo, apenas remediavam o problema. O governo e não os espíritas deveriam cuidar dos pobres. Chico engolia em seco e investia na caridade. Só mais tarde, com um discurso mais afiado, ele enfrentaria os ataques com argumentos eficientes. Então, vou contar essa passagem aqui. Chico teve um tempo que ele morou até em 1959, com 49 ele ficou em Pedro Leopoldo, a cidade onde ele nasceu. Se eu não me engano, essa data, tá, gente? Depois, ele foi morar em Uberaba, até o fim dos seus dias com 92 anos. Em Uberaba, ele já praticava muita caridade em Pedro Leopoldo, mas em Uberaba ele criou a comunhão espírita cristã. E essa comunhão espírita cristã cresceu tanto, tanto, que até ele pegou não sei se foi 13 livros para poder ajudar essa casa a crescer. Então chegava a ser tão grande que chegava até a ser quarteirões, tinha de tudo. Eles tratavam de tudo lá e tinha oficina de tudo lá. Então, como ficou muito grande, e começavam a dar comida todo dia. Então, imagina, vinha pessoal de tudo fora, vinha pessoal de outras cidades e começavam a morar ali, porque ali tinha comida, ali tinha um amparo. Então, tinha muita gente que estava reclamando, os próprios moradores que estavam atraindo pobres, o pessoal não gostava de ver isso e aquilo. Então ele foi muito mal, foi muito acusado, foi muito mal falado por isso. Então o pessoal achava que ele fazia isso para chamar a atenção ao espiritismo, isso e tudo mais. Mas vamos ver o que ele futuramente ele fala sobre as pessoas. Tem muita gente que fala, por exemplo, eu não vou doar dinheiro para as pessoas porque daqui a pouco vai tomar uma cachaça, que nem diz no ou vai usar para drogas. Vamos botar o exemplo mais normal que é no semáforo. Tem muita gente que pensa isso, mas o que Jesus nos falou? Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. Então tu tem que fazer a tua parte. Se a pessoa vai usar aquilo que tu deu,
de má índole, aí fica a consciência dela. O que Jesus nos fala? Cada um receberá segundo as suas próprias obras. Então tu receberá pelas suas obras que tu fez, tu responderá o que fizeste do dinheiro que eu te dei, o que fizeste dos filhos que eu te dei, o que fizeste da vida que eu te dei. Então a gente tem que cada um fazer a sua parte. Bom, resumindo, vamos ver o que Chico, depois de um tempo, soube argumentar. Por isso que a gente tem que cuidar quando fala. Se não for para agregar, então cale a boca, não fale. Então Chico falava assim, ó, se uma casa está pegando fogo, devo enfrentar o incêndio com alguns baldes de água antes da chegada dos bombeiros ou devo cruzar os braços? Daí dá outro argumento a mais. O banho não resolve o problema da higiene do mundo, mas nem por isto vou deixar de me lavar. Anos depois, ele reforçaria seu arsenal de argumentos com uma resposta emprestada de Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram a ela se não era melhor ensinar a pescar em vez de dar o peixe. E ela disse: muita gente não tem nem força para segurar a vara. Então, claro, que tudo que tu for fazer de algo a mais, o pessoal vai criticar. Bom, por exemplo, a gente estava tentando vender o ingresso para ajudar ali a Casa de Amparo, que a gente teve que fazer reformas, que mudamos de endereço. Tu vai tentar vender ingresso, qualquer coisa, as pessoas, nossa, quando tu fala, ela já bota uma desculpa ou fala mal na hora. Então tem muita gente que vai falar mal. Então, um conselho que dá para nos dar, se não for para agregar, cala a boca. Ou simplesmente, não leve a mal, mas não. Agora, se é para abrir a boca para falar mal, para criticar, não fala. Só diz, amigo, vou deixar essa, vou deixar. Agora, se coloca na posição da pessoa que tá vendendo ingresso, tá vendendo rifa e vê as outras pessoas criticar, é horrível. Então não faça isso. Então Chico Xavier estava ajudando, praticava a caridade, não interessa a opinião dos outros. Tu não quer ajudar, não atrapalha. Então isso que ele quer dizer. Tu tá na frente do lugar pegando fogo. Eu vou pegar uns baldes e ajudar a minimizar, apagar o fogo até esperar os bombeiros chegar, ou vou cruzar os braços, como egoístas que muita gente faz? Não, vou fazer a minha parte. Jesus mesmo falou para nós: os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei. Então a gente tem que dar importância no Evangelho de Jesus e botar ele em prática, independente do que aconteça. Vai haver pobreza para nós estimular a se doar, a ter compaixão, a ter amor e ajudar o próximo. Estamos entendendo? Então o importante é fazer a nossa parte. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desses 2 vídeos, como se comportar quando as pessoas te falam mal, tratam mal. E espero que o nosso Chico com certeza me ajudou a mim a ajudar nessa parte. Espero que tenham ajudado a vocês também como se comportar quando as pessoas te tratam mal, falam mal de você. E é isso aí, pessoal. Gratidão a tudo, que a paz de Jesus esteja conosco. E vamos seguir em frente. Vou gravar outros vídeos mais além, prestando essa homenagem ao nosso amado Chico Xavier e aprendendo uns com os outros, né? Gratidão e é nóis. Tamo junto. Namastê, paz e bem.